Olá, pessoal. Estamos na segunda parte aqui da nossa aula do dia 10 do 7, falando sobre CPC 20, custos de empréstimos, né? Bom, então, voltando à pergunta do Alex, ele perguntou se essa taxa média ponderada que a gente calculou antes do intervalo, né, Alex? Se a gente deve considerar ela com a taxa efetiva, ou, enfim, eu entendo que é a taxa efetiva, a taxa... Porque quando você olha lá no começo dos slides, ele fala que a gente tem que considerar a taxa efetiva que a gente tem no empréstimo. Se você considera a taxa, digamos, nominal, vai dar diferença, vai ser diferente. A taxa efetiva, basicamente, a gente vai usar aquela TIR, né? Você vai fazer o cálculo da TIR. E ali, você teria que aplicar, digamos assim, bom, eu não sei se a gente poderia fazer isso por diferença, né? Porque é que a maior parte das vezes, quando a gente tem esse tipo de operação, a gente tem já a operação naquele modelo que você até mesmo comentou, de você pegar o empréstimo já diretamente para esse ativo qualificado, né? Mas, de qualquer maneira, é assim, respondendo de forma direta, é pela taxa efetiva, né? Então, você teria que fazer, na verdade, isso teria que ter os controles, esses cálculos de amortização, das taxas efetivas de cada um dos empréstimos, e aí você fala assim, ó, se você calculou todas as despesas financeiras pela taxa efetiva, então você pode fazer um percentual, né? Então é 100% aqui, mas a minha taxa efetiva é tanto, fazer o cálculo, teria que fazer um novo, considerando 100% dos empréstimos que você tem aplicando aquela taxa. Vai dar um valor, aí o valor você vai fazer por diferença, o valor das despesas financeiras e o valor que deveria ser capitalizável. Então esse que é capitalizável, você capitaliza, o que sobra, manda para a despesa financeira. Eu acho que esse é o melhor caminho, entendeu? Beleza. Né? Então, Quando eu assim, for fazer, eu te encho o saco de novo. isso, não, tranquilo. Liga e manda mensagem. Assim, a Em taxa breve efetiva. vai ter lá o financiamento do BNDES que vai entrar. Vai, não sei se eu vou fazer isso aí, mas Então, mas é ele minha vai, se ele é responsabilidade. direto para a construção, então não tem o que pensar, É, né? Porque aí vai vai ser ser cem por direto. cento. Isso vai cair, inclusive você vai ver mais para frente aqui, o que ele vai falar. Que essa questão de você mensurar essa taxa, ela muitas vezes está atrelada a, inclusive, né, digamos, a empréstimos e financiamentos que não está só na sua empresa. Quer ver? Que ela vai estar também em empresas do grupo, né? Ó, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó, em algumas circunstâncias, peraí, nós falamos aqui, né? Isso. Montante dos empréstimos durante esse período. Ó, então, o montante de custo de empréstimo, até aqui nós falamos, né, pessoal? Esse aqui, né? A média ponderada e tal. Então, ele falou, ó, o montante dos custos de empréstimo que a entidade capitaliza durante um período, então não deve exceder o montante dos custos de empréstimos incorridos durante esse período. Ou seja, eu não posso ter, uma despesa financeira, digamos assim, de 100 e ter um custo de empréstimo de 120. Não dá para fazer isso, tá? Então, meu custo de empréstimo ele tem que ser, no máximo, aquilo que foi incorrido durante aquele período, não pode ser mais do que isso. Estou falando, a gente fala isso porque às vezes, como você tem mais de um empréstimo, muitas vezes, isso pode, digamos, gerar, assim, você capitalizar mais do que deveria. Então tem que tomar cuidado. Ó, em algumas circunstâncias, pode ser apropriado incluir todos os empréstimos da controladora e das subsidiárias quando do cálculo da média ponderada dos custos de empréstimo. Então, essa operação que a gente fez aqui, né, considerando esse cálculo aqui, ó. Então, vamos supor, ó, aqui a gente tem a operação de uma empresa só, mas eu poderia ter aqui para controladora 1, para controlada 1, controlada 2, controlada 3. Tá? Então, muitas vezes eu poderia ter que fazer esse tipo de cálculo considerando todas essas controladas. Por quê? Porque, de repente, as controladas é que estão conseguindo recurso para uma outra controlada ou para a controladora, ou vice-versa. Às vezes é a controladora e uma controlada estão obtendo recursos para uma terceira ou para uma segunda controlada. Tá? Então, esses itens aí precisam, em alguns casos, como ele diz aqui, fazer o cálculo digamos assim, do grupo, né? E a gente sabe, né, que você muitas vezes sozinho na sua empresa ali individual, né, você não consegue um empréstimo nem um financiamento, mas quando você está num grupo econômico, pelo grupo ou por uma controlada ou uma controladora,
você vai fazer. Então, o que ele fala? Em outras circunstâncias, é apropriado para cada subsidiário utilizar a média ponderada dos custos empréstimos aplicável aos seus próprios empréstimos. Ou, como ele diz aqui no início, incluir todos os empréstimos da controladora e subsidiárias, né? Então, depende um pouco aí a forma como você vai obter, né, de como isso vai chegar até você, né, até a sua empresa, digamos assim. Ó, então, quando o valor contábil, o custo final esperado do ativo qualificável exceder seu montante recuperável, ó, o custo, quando o valor contábil ou custo final esperado desse ativo qualificado excede o seu valor recuperável ou valor líquido de realização, então o valor contábil deve ser baixado de acordo com os requerimentos de outros CPCs, ou seja, veja, o valor contábil é superior ao custo final ou o seu valor recuperável. Então aqui a gente tem que reconhecer uma perda, pessoal. Tá? Que a gente, é como se a gente estivesse fazendo o impairment aqui. Então, por isso que ele fala, de acordo com os requerimentos de outros pronunciamentos. Então, o valor contábil é maior do que aquilo que você recupera, tenho que reconhecer uma perda. Em certas circunstâncias, o montante da baixa pode ser revertido. Esse outro CPCs aqui é o CPC 01, basicamente, tá? CPC 01. Aqui a gente entra, então, no momento inicial da capitalização. Então, uma vez entendido, ó, vamos lá, ver se ficou claro. O que é ativo qualificável? O que é custo de empréstimo? Ficou claro isso daí, pessoal? Marcinha, Daiane, o próprio Alex, Lilian. Esse é o primeiro ponto. Se ficou claro, beleza. Depois, como que a gente capitaliza isso? Vou pegar minha despesa financeira e vou capitalizar. Beleza. Algumas restrições. O ativo tem que ser qualificável superior a 1 ano. Segundo, a despesa financeira que eu vou qualificar, ela tem que ser elegível. Elegível é quando ela está diretamente atrelada. E aí, ele já está dando algumas situações. Então eu tenho mais de um empréstimo. Então eu preciso verificar daquela despesa financeira quanto dela é aplicada a essas operações. Se for 100%, ótimo. Se não for 100%, então eu preciso fazer uma média aí ponderada. Eu preciso fazer uma ponderação, tá? É isso que a gente vai ter que fazer, tá bom? Professor, só mais uma questão. Diga lá. Eu tenho vamos lá, eu tenho um empréstimo só, porém desse empréstimo só eu usei metade para comprar para um ativo qualificado. Tá. Qualificável. Então, na capitalização, eu utilizo a taxa ou eu tenho que fazer um percentual da metade dessa taxa para capitalização, já que você não está utilizando todo ele? Não, você teria que fazer você teria que fazer uma proporção. Porque não dá para você pegar 100% da sua despesa financeira, sendo que parte dela você usou para capital de giro, por exemplo. Tá. Então, você tem que fazer aí uma proporção. Você tem que fazer um cálculo considerando essa proporção, sim. Precisa ser feito à parte, tá? Porque senão você vai pegar 100% de uma despesa financeira que não é elegível, não é toda ela elegível para fins de capitalização. Então, precisa fazer realmente essa separação. Se é um único empréstimo, não dá para você, digamos, fazer essa taxa de ponderação, porque é um único empréstimo, tá certo? Então, ele representa 100%. Mas aí você tem que falar assim, não, desse empréstimo, tanto de recursos eu usei para esse ativo qualificável. Então, eu teria que fazer uma proporção. Então, se eu tenho X% de despesa financeira para um montante tanto, então é X. Para o montante Y que está sendo aplicado, eu vou lançar como ativo, vou lançar lá no meu ativo qualificável, né, como custo de aquisição. Tem que ser feita uma proporção. Não seria feito dessa forma como a gente fez, tá? Mas tem que fazer a proporção, sim. Tá bom? Ó, aqui ele fala então do início. Em que momento eu vou iniciar minha capitalização? Ó, a entidade deve iniciar a capitalização como parte do custo do ativo qualificado na data de início. Muito bem, pessoal. É lógico que é na data de início, mas ele descreve o que é data de início. Para a gente não achar na data de início, vou capitalizar a partir da data de início. Tá bom, mas quando é a data de início? Tá? Ou seja, em que momento a gente pode considerar como data de início? Ó, a data de início para capitalização, então, é a primeira data em que a entidade satisfaz todas. Tá? Então, aqui está falando todas as condições seguintes. Incorre em gastos com o ativo, ou seja, você já começou a gastar recursos com esse ativo. Incorre em custos de empréstimos. Então, teoricamente, você já fez esse empréstimo e já está começando a incorrer em custos com ele.
Você já tem ali despesa financeira e tal. E inicia as atividades que são necessárias ao preparo do ativo para seu uso ou venda pretendido. Então, incorreu em gasto com ativo, incorre em custo de empréstimo, iniciou as atividades para preparar esse ativo, então você já tem ali o início da capitalização. Gente, o importante é lembrar que a data de início é a primeira data em que a empresa satisfaz todas as seguintes condições. Então, tem que ser todas elas, não é só uma. Porque às vezes você tem gasto com ativo, mas você ainda não tem um empréstimo. Às vezes você ainda não tem... Você tem um empréstimo, mas você não começou a fazer nada ainda, você não começou a preparar o ativo. Tá? Então, nesses casos, a gente precisaria, digamos, ainda lançar como despesa financeira até o momento que ele vá para ativo qualificável, né? Até o momento que você atenda essas condições e você possa classificar, tá bom? O gasto com ativo qualificável inclui somente aqueles gastos que resultam em pagamento em caixa, transferência de outros ativos ou assunção de passivos onerosos, ou seja, é somente quando você efetivamente está pagando, gastando, tendo ali o desembolso do recurso, transferindo, né, ou criando um passivo. Então, às vezes você assinou um contrato, beleza, mas você não pagou nada, não fez nenhuma transferência, ainda não assumiu nenhuma dívida, então você não tem o início da capitalização ainda, tá? Então, esses gastos não podem ser ainda capitalizados. Gastos são reduzidos por meio de qualquer recebimento intermediário, subvenção recebida relacionada ao ativo. Então, o pronunciamento lá, o CPC 7, ele diz assim, que você pode pedir subvenção ou assistência do governo. Então, ele vai te dar dinheiro, redução de impostos, taxas, digamos, favorecidas. Me desculpa, pessoal. Então, quando você recebe esse tipo de recurso, então, o que ocorre? Você já teve gasto com a despesa financeira, você já teve gasto com esses empréstimos, e eles são reduzidos por conta desses recursos que você recebe. Então, é mais ou menos aquela pergunta que a Lilian tinha feito com relação à receita financeira. Eu tenho uma receita financeira, consequentemente, eu preciso abater. Aqui nós estamos falando de você tem lá o custo de empréstimo, mas você tem uma subvenção, você tem um dinheiro que está vindo do governo. O custo de empréstimo vai ser o líquido disso, tá? Eu preciso abater esses valores. Então, tem aqui, os gastos são reduzidos por meio de qualquer recebimento, intermediário e subvenção relacionada ao ativo, tá? O saldo contábil médio do ativo durante um período, então, normalmente o saldo do início e o saldo final, incluindo os custos de empréstimos que foram anteriormente capitalizados, constitui normalmente uma aproximação razoável dos gastos sobre os quais a taxa de capitalização deve ser aplicada nesse período. Então, por exemplo, eu tenho lá determinados gastos, como ele está falando aqui, e como que eu vou saber a minha despesa financeira? Então, basicamente, Alex, isso aqui é aquela pergunta que você fez. Eu tenho um empréstimo, tenho lá gasto, mas não é 100% dos gastos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu posso pegar, ver que ele fala aqui que é uma aproximação, então seria uma metodologia de cálculo. Eu pego meu saldo inicial, meu saldo final, ali eu tenho basicamente quanto seria os meus gastos, né, que ocorreram dentro desse período. Então, os gastos aqui, o saldo contábil médio do ativo, incluindo o custo de empréstimo anteriormente capitalizado, constitui uma aproximação razoável dos gastos sobre os quais a taxa de capitalização deve ser aplicada no período, tá? Então, aqui eu consigo saber essa taxa, qual o valor que ela deveria ser aplicada para que eu pudesse, então, capitalizar. E as atividades necessárias ao preparo, como ele fala aqui, então, iniciar, né, as atividades do preparo aqui, que é aquele último item, para o seu uso ou venda, abrangem mais do que a construção física do ativo. Então, elas incluem trabalho técnico, administrativo, anterior ao início da construção física, tais como atividades associadas à obtenção de permissões, licença, alvará, enfim, procedimentos lá junto ao CREA, se for uma construção. Então, quando você já começa a trabalhar, ainda que você não esteja produzindo absolutamente nada fisicamente, mas você já está buscando aí autorizações, licenças, alvarás para poder produzir, então efetivamente você já pode considerar que
teoricamente, já está produzindo, né? Teoricamente, você teria isso aqui, né? Ó, então, você já teria iniciado as atividades. Se você já incorreu em gasto com ativo, que pode acontecer por conta até dessas taxas que você está tirando dessas licenças, e você já tem custo de empréstimo, então ali você já iniciou a capitalização, você já pode ir capitalizando essas despesas financeiras. Tá? Bom, ó, tais atividades excluem a de manter um ativo quando nenhuma produção ou nenhum desenvolvimento que altere as condições do ativo estiverem sendo efetuadas. Tá? Então, por exemplo, essas atividades, mantém um ativo, mas você não tem nenhuma produção, não tem nenhum desenvolvimento. Aquele seu projeto não avança, você simplesmente está ali, eu desenvolvi um plano financeiro, mas você desenvolveu porque você quis, mas isso não avançou, liberação de... porque às vezes, pessoal, ele fala isso porque às vezes você pode, por exemplo, antes de ter a licença, eu começar a mexer no local. Por exemplo, vou começar a fazer a terraplanagem, limpar o local. Tudo bem, você já inicia, você já pode considerar as atividades iniciadas, mas às vezes você só pode fazer isso quando você tem uma autorização da prefeitura, por exemplo. Tá? Então, se você fez isso, veja só posso fazer uma coisa. Porque eu preciso de uma autorização da prefeitura, então já pode também considerar como início das atividades. Agora, aqui, você pode desenvolver, de repente, uma atividade que é sua só para gerenciamento. E aí você não tem nenhuma produção e aquilo não está mudando nada do desenvolvimento do item que você tem que fazer. Então, esse caso não dá para considerar como início da capitalização, tá? Por exemplo, ó, custos de empréstimos incorridos, enquanto um terreno está em preparação, devem ser capitalizados durante o período em que tais atividades relacionadas ao desenvolvimento estiverem sendo executadas. Então, se você tem um terreno, e esse terreno está sendo preparado, né, já está sendo desenvolvido ali, então essa despesa financeira já vai ser capitalizada. Entretanto, custos de empréstimos incorridos, ó, enquanto o terreno adquirido para fins de construção for mantido sem nenhuma atividade de preparação associada, não se qualifica para capitalização. Então, você tem um terreno, você tem que preparar e você sequer foi atrás das licenças. Então, ainda não dá para considerar, digamos assim, o período, o início da capitalização. Tá? Tá claro até aí, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Deixa eu só ver, me situar aqui. Vamos acabar bem rapidinho. Muito bem. Então, vamos lá. Ó, aqui é a suspensão, então aqui cai naquilo que o Alex tinha feito um comentário lá no início, né? Então a entidade deve suspender a capitalização dos custos de empréstimos, durante períodos extensos em que suspender as atividades de desenvolvimento de um ativo qualificável. Então, por exemplo, isso acontece muito aqui no Brasil. Então, eu até dei o exemplo desse metrô lá na Zona Norte. Tá? Então, eu suspendi a minha produção, a minha atividade no desenvolvimento do metrô. Tá bom, mas eu tenho financiamento, tá? Eu recebi o recurso e estou pagando. Bom, a gente vai ter duas situações, vocês vão ver que os slides aqui eles vão dar duas situações para a gente. Uma que faz parte do projeto, essa suspensão, e outra que não faz parte e é um período longo, tá? Então, vamos supor que eu estou fazendo uma obra e o Ministério Público vai lá e embarga a obra ou manda parar a obra, tal. Isso vai discutir na Justiça, vai levar 6 meses, 1 ano. Então, vejam que eu tenho um período longo, tá? E não faz parte necessariamente das etapas da minha construção. Então, nesse caso, a despesa financeira incorrida neste período, eu não posso capitalizar. Eu vou lançar elas como despesa. Por quê? Porque aquilo não vai gerar benefício futuro. Então, aqueles gastos naquele período vai ser despesa financeira. Tá? Quer ver? Ele vai dar um outro exemplo aqui para a gente. Ó. A entidade pode incorrer em custos de empréstimos durante um período extenso em que as atividades necessárias ao preparo do ativo para seu uso ou venda estão suspensas. Tais custos são custos de manter o ativo parcialmente concluído e não se qualificam para capitalização, ou seja, despesa financeira e não ativo, né? Eu não posso capitalizar. Então, ó, a entidade normalmente não suspende, veja que aqui é aquela outra situação que eu falei para vocês. A entidade não suspende a capitalização dos ativos, dos custos de empréstimos durante um período em que substancial trabalho técnico e administrativo está sendo executado. Ou seja, eu não tenho nada lá fisicamente na minha obra, lá desenvolvendo no meu ativo, fisicamente, mas eu tenho trabalho técnico administrativo. Porque às vezes eu preciso de projeto, eu não posso mexer no terreno se eu não apresentar um projeto na prefeitura.
por exemplo. Então, mas você está fazendo já o projeto, você está desenvolvendo. Então, você tem trabalho administrativo, trabalho técnico sendo feito. Então, nesses casos, você não suspende a capitalização. Então, essa despesa financeira continua sendo capitalizada, tá? Ó, aqui, esse tópico de baixo, ele vai falar daqueles casos em que essa suspensão, essa paralisação faz parte do processo. Ó, a entidade também não deve suspender a capitalização de custos de empréstimos. Então, quando um atraso temporário é parte necessária do processo de concluir o ativo para seu uso ou venda pretendido. Por exemplo, a capitalização deve continuar ao longo de período em que o nível elevado das águas atrasar a construção de uma ponte, se tal nível elevado for comum durante o período de construção na região geográfica envolvida. A gente está vendo, pessoal, lá eu não sei se é no Pará ou no Amazonas, né? A gente está vendo lá que tem uma cheia de um rio lá, que está acontecendo e faz parte todo ano nessa época esse rio enche mesmo, ele sobe, só que ele está subindo muito mais do que o previsto, tá? Então você está construindo uma determinada obra, o rio sobe, mas faz parte não só do calendário, né, mas das etapas que você tem, então você tem que esperar. Perfeito. E você espera, se for 1, 2, 3 meses, ou até 4 meses, tal, eu não suspenderia a capitalização. Tá? Por quê? Porque faz parte do projeto. Ah, isso aí vai demorar 6 meses. Bom, aí nós vamos ter que fazer um julgamento. Né? 6 meses eu já acho demais. Mas 2, 3, até uns 4 meses eu acho que está dentro, digamos assim, do esperado. Tá? Peraí. Do esperado. Então, a gente precisaria esperar regularizar a situação, porque faz parte aí, digamos, de itens que não estão sob controle da empresa, como o caso de meio ambiente, coisa do tipo, então a gente não suspende. Se for um período muito longo, então teríamos que suspender, tá? Ó, aqui ele fala, pessoal, da suspensão. Então, se eu tiver que suspender, aqui ele fala, então, da cessação. Em que momento eu paro de capitalizar, tá? Isso aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que fica muito claro, vocês vão lembrar. Ó, a entidade deve cessar a capitalização dos custos quando substancialmente, ó, ele não fala 100% e nem todos, ele fala substancialmente todas as atividades necessárias ao preparo do ativo qualificado para seu uso ou venda estiverem concluídas. Então, quando praticamente todas as atividades estão finalizadas, então eu paro de capitalizar. Não precisa, ou seja, dali para frente eu vou lançar aquela despesa financeira no resultado do período. Ó, um ativo normalmente está pronto para seu uso ou venda pretendido quando a construção física estiver finalizada, certo? Então você pega um prédio, praticamente finalizou, fala, ó, mesmo que trabalho administrativo de rotina possa ainda continuar. Se modificações menores, tal como a decoração da propriedade sob especificações do comprador ou do usuário, resumirem-se a tudo que está faltando, e isso é indicador do que substancialmente as atividades estão completas. Ou seja, então veja que aqui ele dá um indicador, fala assim, ó, então você está vendendo um imóvel, um prédio, tá? Prédio de apartamentos. Eu sou uma construtora e fiz um financiamento para construir. Feito isso, pessoal, a gente tem um ativo qualificável, tá bom? Estou ali lançando essas despesas financeiras junto com o custo do ativo, perfeito. Terminei a construção, terminei a obra, praticamente está tudo pronto. O que falta agora? Chamar o proprietário desse imóvel que ele comprou antes de entregar a chave e perguntar, você quer parede A, parede B? Percebe? Falta a modificação menor só dentro da especificação daquilo que o comprador quis. Então, uma vez feito, você quer a pia aqui, quer essa pedra A ou pedra B, enfim, né? Basicamente, você tem ali a conclusão da obra. Então, nesse caso, eu já pararia de capitalizar. Dali para frente, tudo que ocorrer em termos de despesa financeira vai para o resultado do período e não mais para o custo do ativo, ok? Ó, quando a entidade completa a construção de um ativo qualificável em partes, aqui, gente, a gente vai lembrar, deixa eu ver se ele vai dar um exemplo aqui. Esse próximo, o item 25, ele vai dar esse exemplo. Então, como a entidade completa a construção de um ativo qualificado em partes, tá? Etapas, partes independentes, e cada parte pode ser utilizada enquanto a construção de outra continua. Então, ó, essa aqui eu terminei, mas essa aqui ainda está em construção. Mas aquela que eu terminei eu já posso utilizar, já posso
colocar ela em funcionamento. Então, a entidade deve cessar a capitalização dos custos de empréstimos quando completar substancialmente todas as atividades necessárias ao preparo dessa parte. Então, por exemplo, eu tenho duas torres. Uma eu já terminei, certo? Fiz um financiamento só para as duas. Uma eu finalizei. Então, parte daquela despesa financeira que eu estou capitalizando ali, como eu já terminei, eu paro de capitalizar aquela parte, mando para a despesa financeira, mas a outra ainda continuo capitalizando. E aí cai de novo naquilo que o Alex falou. Tá, eu tenho um empréstimo só para 2 obras, beleza. Então, dali para frente, parte vai ser despesa, parte vai ser valor de capitalização. Eu vou colocar no custo do bem. Não entendo nesse caso que seja 100% da despesa financeira, porque você pegou um empréstimo, digamos assim, para 2 obras. Uma obra terminou, a outra obra continua. Então eu entendo, vamos falar assim, 50% para a obra A, 50% para B. A terminou, então 50% eu passo a lançar como despesa e 50% eu passo a continuo capitalizando até finalizar a obra, tá? E aqui, ó, vocês vão lembrar das Olimpíadas, pessoal. Ó, um centro de negócios compreendendo diversos edifícios, cada um deles podendo ser utilizado individualmente, é um exemplo de ativo qualificável no qual cada parte está em condições de ser utilizada enquanto a construção de outras partes continua. Se vocês lembrarem aqui, gente, lá nas Olimpíadas, a gente teve algo parecido com isso, né? Por quê? O que teve lá nas Olimpíadas? Se vocês lembrarem, a gente teve assim. Eu lembro que tinha várias torres para diversas delegações, algumas já tinham ficado prontas e estavam recebendo já delegações e outras estavam finalizando. A obra estava finalizando. Então, por exemplo, o governo pegou recursos emprestados para fazer aquilo, então, à medida que eu termino uma, já posso colocar pessoas e assim sucessivamente, eu vou parando de capitalizar essas obras que estavam prontas. Por outro lado, a gente tinha umas que estavam fisicamente prontas, mas precisava de alguns arremates, né, para variar no Brasil. Teve delegação que chegou, se vocês lembrarem, nas Olimpíadas, a gente teve aquela questão, por exemplo, da Austrália, que não queria ficar lá na Vila Olímpica, porque faltava torneira, faltava pia, faltava um monte de coisa. Ou seja, embora fosse só parte de acabamento, né, no meu entendimento isso é inadmissível, já que você está falando de um evento esportivo internacional, mas contabilmente a gente já consideraria aquele imóvel como pronto, tá? Porque o que falta seriam detalhes. E chegando nesse estágio, já posso considerar como pronto e paro de capitalizar os custos desse ativo, né? Isso significa que dali para frente aquela despesa, aquele gasto financeiro vai ser resultado do período e não ativo qualificável, tá? Tudo bem? Ó, um exemplo é quando você precisa, um exemplo de ativo qualificável que precisa estar completo antes de qualquer parte poder ser utilizada é uma planta industrial, que envolve diversos processos que são executados sequencialmente nas diversas partes da planta no mesmo local, tal como uma siderúrgica. O que ele está dizendo é assim, você tem várias, digamos que você tem prédio 1, prédio 2, prédio 3, mas eu não consigo usar o prédio 1 ficou pronto, mas eu não consigo usar, porque para usar o 3 precisa estar pronto. Então, nesse caso, né, ó, que precisa estar completo antes de qualquer parte poder ser utilizada, então você tem, esse é um exemplo. Então, nesse caso, eu vou continuar capitalizando até todas estarem em condições de uso. Enquanto ela não estiver em condição de uso, eu não posso efetivamente cessar a capitalização, ou seja, a despesa financeira vai continuar sendo capitalizada, tá? E por último aqui, pessoal, a gente tem a divulgação, né? A entidade tem que divulgar o total dos custos de empréstimos que foram capitalizados, certo? Taxa de capitalização utilizada na determinação do montante de custos de empréstimos elegíveis. Então, o total que eu capitalizei e as taxas que eu utilizei, né? Aquelas taxas que a gente viu aí em termos de média, então tem que fazer a média ponderada dos tipos de empréstimo e financiamento, eu vou ter que fazer e considerar essa taxa efetiva, né? Bom, basicamente, pessoal, vocês viram, como eu disse no início, né, da aula de manhã, isso aqui é um material relativamente curto, não é um material difícil e a gente chegou ao fim aqui. Então, dúvidas aqui, pessoal? 1 hora antes, pelo amor de Deus, vamos começar o trabalho. Professor, quando finaliza aí a obra, tá pronto, a pancada vai de uma vez lá para o resultado? Não. Como assim? Você fala aquilo que foi capitalizado? Isso.
Não, ele vai por meio da depreciação. Boa pergunta, boa pergunta. Ele vai por meio da depreciação. Você não capitalizou? Como é que ele vai para resultado? Depreciando mês a mês. Entendeu? Por isso que a Receita Federal aceita esse procedimento. Porque ou eu lanço direto como despesa financeira de uma única vez, mês a mês, pela competência, ou ele vai para custo do ativo, e aí por meio da depreciação ele vai fazer parte da depreciação, entendeu? E é dedutível, então eu não preciso ficar como a gente faz o caso do leasing, que eu preciso ficar separando, ó, isso aqui é despesa financeira, porque no leasing não aceita despesa financeira, né? Então, ó, isso aqui é despesa financeira, isso aqui é o parte do principal. Neste caso, não. Porque você tem um empréstimo, essa despesa financeira ela é devida, ela incorreu, então a Receita entende assim, ó, eu posso lançar como despesa ou posso capitalizar. A norma aqui completa diz, tem que capitalizar. E aí, Alex, como vai para resultado? Por meio da depreciação. Se for estoque, vai para o resultado quando você vende, faz o confronto entre receita e despesa. Tá? Agora, tinha uma outra coisa que eu ia falar. Você tem o que eu ia falar era assim. Agora, tudo isso que a gente viu aqui, pessoal, quando você vai ler o CPC da pequena e média empresa, sabe o que ele diz? Ele diz assim, então, se você está utilizando a norma da pequena e média empresa, todo gasto com despesa financeira, ainda que sejam ativos qualificáveis, vão ser considerados como despesa, ponto. Então, tudo isso que a gente falou, se você tem uma empresa que utiliza a versão da pequena e média empresa, não se aplica. Ou seja, na pequena e média empresa, tudo, 100% vai ser despesa do período. Na versão completa, que é essa que a gente está vendo, ele vai ser ativo, claro, com essas restrições, vai ser imobilizado, ou seja, intangível, propriedade para investimento, estoque, ou seja, ele vai ser capitalizado. E a Receita Federal aceita as duas coisas. Ou lanço a despesa financeira ou capitalizo. Entendeu? Que mais, pessoal? Vamos lá. Tem 1 hora ainda para tirar dúvidas aí. Bom, professor, no caso não sei se é muito específico dessa aula, mas vamos lá. Pode falar. Da variação cambial lá do empréstimo do exterior, né? Tá. Essa variação que a gente lança para o resultado, no caso, para atualização, ela é indedutível, né? Ela só começa a ser dedutível quando realmente eu faço o pagamento, quando efetiva o pagamento ou não. Não, vamos lá. Você fala uma variação cambial. Isso, do empréstimo do exterior, no caso. Faço um empréstimo, eu atualizo lá mensalmente, essa variação da atualização. Você falou, essa variação vai para o resultado, né? Essa não capitaliza, do principal. Isso, do principal. O capitalizo é os juros, né? Isso. A variação juros. Cambial dos juros, isso. Isso, dos juros. A variação do principal, ela torna-se dedutível quando eu efetivo o pagamento? Então, a Receita Federal, basicamente, ela vai considerar quando você efetivamente paga, né? Porque, vamos falar assim, claro que aí depende do momento do pagamento. Vamos supor, se é um empréstimo lá fora, mas você está pagando todo mês, então vai ser dedutível, tá certo? Não, eu estou questionando que eu tenho um que eu pago de 3 em 3 meses. Eu tenho uma empresa que fez e o pagamento é efetivado de 3 em 3 meses. Então, assim, do ponto de vista da Receita, o meu entendimento você vai lançar, porque você vai ter uma variação que pode ser negativa ou positiva, né? Ativa ou passiva, não é isso? Então, no caso, né? Aí você vai ter o quê? Como se diz? Ela vai ter que ser ajustada no LALUR, e aí quando você fizer o pagamento, você zera ela, e efetivamente vai ser dedutível. A Receita não aceita antes do efetivo pagamento, né? É assim que você está fazendo? E só para eu tirar outra dúvida também. Então, nesse caso de eu capitalizar os juros, é só se o meu ativo for qualificado. Se não for qualificado, é tudo financeira mesmo. Perfeito. Tá. Então, eu estou fazendo certo. Isso se você estiver usando essa versão completa aqui, tá? Sim. Se você estiver usando, vamos falar assim, você pega o seu cliente lá, daí ele está falando assim, meu cliente aqui eu uso o CPC da pequena e média empresa. Eu classifiquei essa empresa como pequena e média, e estou utilizando o CPC da pequena e média empresa, que tem algumas diferenças. Essa aqui é uma delas. Tá? Ou seja, aqui ele vai falar assim, olha,
na pequena e média empresa não tem custo, não tem ativo qualificável. Isso significa que a despesa financeira vai ser resultado do período. Ponto. Não tem discussão. Lá ele é bem direto falando dessa maneira. Tá? Agora, se você está lá aplicando essa norma completa, então são esses casos. Vamos lá, a gente tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto contábil. Se é qualificável, vai para o ativo. Se não é qualificável, despesa financeira. A parte tributária aqui, o fisco só aceita quando você paga ou quando você recebe, depende dessas duas situações, porque às vezes é você que está recebendo o recurso. Por exemplo, você faz uma importação, tá? Você tem ali uma variação cambial nessa importação, que seja de um estoque, por exemplo, e você vai fechar o contrato, como diria, o pagamento dali 3, 4, 5 meses para frente. Normalmente são 6 meses, né? 180 dias. Veja que a variação cambial entre o que entrou no estoque hoje e o que vai ficar no passivo até a data do pagamento é indedutível, porque a Receita não aceita. Sim. Tá? É assim, se for despesa ou receita, né? Sim, porque às vezes você tem um passivo. Eu nem gosto de chamar muito, viu, pessoal, de variação cambial ativa ou passiva. Eu sei que a maioria chama aí de ativo ou passivo. Eu não gosto muito, porque o pessoal fala assim, variação cambial ativa é quando é proveniente do ativo, pelo menos é o meu entendimento, né? Variação cambial passiva, teoricamente, é proveniente do passivo. Só que assim, eu posso ter ganho, eu posso ter uma variação cambial que me gera uma receita, ou uma variação cambial que me gera uma despesa proveniente do ativo, ou eu posso gerar uma receita ou uma despesa proveniente do passivo. Então, eu não gosto muito, tá? Eu ainda não achei uma explicação lógica para chamar de ativo ou passivo. Né? Então, eu chamo de variação cambial positiva ou variação cambial negativa. De qualquer forma, ela só é dedutível quando paga. A Receita Federal não aceita antes. Certo? Que mais, pessoal? Vamos lá. Gente, esse material aqui, esse aqui eu já tenho material pronto, inclusive, tá? Eu vou postar nesse final de semana atividade para vocês fazerem lá no site, tá bom? Eu vou começar agora a utilizar o site, assim, como eu disse no início, evoluir mais uma etapa aí nessa questão de reconhecimento lá, do certificação, que estava me tirando do sério, agora tá praticamente não, já está tudo fechado direitinho. Então agora eu vou trabalhar um pouco mais em cima do site, tá? Então, pessoal, eu vou publicar exercício para isso daí e vou ver se eu consigo deixar automático. Publico o exercício, o vídeo eu vou deixar fechado a partir de agora, vou começar a deixar fechado lá no canal no YouTube para as pessoas assistirem via site. Então, o Alex já fez o cadastro, né? Acho que a Lilian, Daiane e Márcia, vocês já têm o cadastro lá no site, já fizeram direitinho? Sim, eu já fiz já. Então, está acessando direitinho, sem problema, né? Sim. Isso, agora eu vou começar a alimentar direitinho, tá? Diga, Alex. Professor, só para ver se eu não estou vacilando aqui numa anotação, que eu estou tentando formular aqui. Então, quer dizer que a capitalização do empréstimo, ele vai compor o meu ativo, é isso? Isso. Você fala a capitalização da despesa financeira, é isso, não? Exato, exato. Então vamos lá. Vamos supor que é isso que eu estou na dúvida aqui, porque como se ele vai baixar por meio da depreciação, então eu não vou reconhecer ele no meu resultado, isso vai compor o valor do meu ativo. Isso, é isso mesmo. Quando a gente fala capitalização, é isso. Imagina o seguinte, Alex, vamos supor. Você teve, quer ver, ó, deixa eu projetar aqui. Espera aí. Ó, então vamos lá, vou projetar aqui para vocês. É do item 9, né? No reconhecimento. Isso. Então imagina o seguinte, ó, você está construindo lá, tá? E na construção, então você teve lá, vamos falar assim, ó, custos, tá? Então você teve mão de obra, você teve 100 mil, tá? Naquele mês. Você teve lá materiais, né? Vamos chamar aqui materiais, você teve 20 mil. Ou melhor, vamos colocar aqui 150 mil. Materiais teve bastante, tá? Aí você teve, sei lá, outros custos, pensando numa construção, você teve 20, tá? E aí, ó, veja só, quanto que eu tenho aqui, ó, 270 mil, certo? 270 mil, beleza? Só que você teve lá o seu empréstimo, você teve lá o seu, meu Deus, você teve o seu empréstimo, então você tinha que pagar uma parcela, sei lá, de 30 mil,
E dentro desses 30 mil, então isso aqui seria o valor total, você teria 25 aqui desse financiamento, que é o seu principal, e 5 mil que seria juros, tá? Então isso aqui vai dar os 30. Beleza, então essa parte aqui que é a despesa financeira, considerando que é um item qualificável, então vou ter aqui, ó, despesa financeira, então vou ter 5 mil. Então nesse período aqui, nesse mês ou nesse ano que seja, eu vou colocar como custo do ativo 275 mil. Fechou? Então, isso aqui que seria juros, que seria despesa financeira, vai para o ativo. E como é que eu vou mandar isso aqui para o resultado? Via depreciação. Tá? É isso aqui que a norma diz, é isso que a norma determina. Eu tenho os custos efetivos com a obra e mais a despesa financeira que eu vou capitalizar. Claro, como é que a gente chega nesses 5 mil aqui? Bom, aí entra todos esses itens que a gente falou. Como a Daiane falou, é qualificável? Consigo identificar facilmente? Sim. Ah, não consigo, tenho vários, então eu preciso fazer aquela ponderação. Ou só tenho um empréstimo, como você mesmo perguntou. Como é que eu faço? Ah, então eu preciso verificar qual o percentual que eu apliquei na obra lá. Então, aí ele até dá um exemplo. Eu posso pegar pelo início e pelo valor do início e valor final. Então, eu tenho uma ideia de custo e aí eu pego esse percentual da minha obra total com o custo daquele período, eu tenho uma taxa, essa taxa eu posso aplicar nesse percentual para fazer uma média. Ou metade, vamos supor, eu lancei, eu utilizei metade do meu empréstimo, eu utilizei nessa atividade que eu estou construindo e metade eu gastei como capital de giro. Então, você sabe qual o valor que você vai ter que lançar como despesa financeira. É o valor efetivamente incorrido. Você vai colocar isso no valor do bem. Porque aqui eu dei um exemplo, né, Alex, de um mês. Então, imagina você ficar 2 anos fazendo isso. Então, você vai ter que fazer essa apuração todo mês. Então, você vai pegar uma obra lá, uma geradora de energia que vocês vão construir, que vai levar 2 anos. Então, o cara precisa ficar controlando até essa distribuidora de energia ficar pronta. Todo mês ele vai ter que pegar. Ah, eu tenho um empréstimo, tenho vários empréstimos. Eu não sei qual que eu estou usando. Você tem que ponderar, pega o total da despesa financeira total, aplica aquele percentual e manda. Ó, isso aqui eu tenho que capitalizar. E assim você vai fazendo mês a mês até a hora que é o momento de cessar, de parar de capitalizar. Entendeu? E veja só, para a Receita, como isso é vantagem, né? Porque você vai capitalizando toda essa despesa financeira, você não vai abatendo do seu resultado. Certo? Você não vai abater do seu resultado. O que você poderia fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu pego essa despesa financeira e capitalizo. Aí eu excluo. Isso eu também posso fazer, pelo menos no meu entendimento. Eu vou excluir no meu LALUR. Certo? O que é excluir uma despesa? Eu vou excluir, na verdade, da minha base de cálculo, né? Eu vou diminuir minha base de cálculo. Então, veja, contabilmente eu estou capitalizando. Fiscalmente eu estou lançando como despesa financeira. Só que depois, quando você for depreciar, aquele valor lá, você tem que tirar da base de cálculo da depreciação. Entendeu? São 2 situações aí. Não sei se ficou claro. Tá parecendo o Júlio. Estaria antecipando, né? Você tem essas 2 situações, mas primeira pergunta, ficou claro como é que eu capitalizo isso? Então, é pegar esse valor e colocar junto no valor do meu ativo. E aí deprecio. Ficou claro, Alex? Sim. Beleza. Aí como é que eu lanço isso para despesa? De 2 formas. Ou eu lanço extracontabilmente lá no LALUR, essa despesa financeira de uma vez, porque às vezes vale a pena, porque o valor é muito alto, né? Em vez de você vai demorar 2 anos para começar a lançar como despesa, eu já lanço agora. Beleza, só que eu vou fazer essa exclusão no LALUR, vou controlar na parte B. Quando chegar no momento da depreciação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a depreciação sem essa despesa financeira, certo? E aí fazer a adição lá na frente. Então, eu excluo agora e adiciono depois. Exige muito controle para fazer. Exige muito mais controle. Então... É isso que eu ia falar, muito controle, porque de repente você vai começar a depreciar daqui 2 anos. A pessoa tem que ter um bom controle para saber que ela excluiu, né, 2 anos atrás e agora ela não pode mais utilizar. E se muda a pessoa da área? É isso que eu pensei, Alex. Exato. Então, esse é um problema. Vamos pegar as 2 situações. O Alex que está
numa empresa fixa, ele cuida dos casos da empresa dele. Então, nesse caso, pode mudar a pessoa de departamento. No caso da Daiane, meu caso, né? O caso da Márcia, o que pode ocorrer? Trocar o cliente vem para você já com uma situação dessa. Se não tem um controle prévio, se não é uma empresa que tem controle, esquece, é muito difícil. Então, o que seria mais prático? Lançar, a norma diz que a gente tem que capitalizar. Então, capitalize e depois lança como depreciação, via depreciação. O problema, né, gente, que a gente precisa, do ponto de vista, digamos, financeiro, tomar decisão. Se eu posso fazer essa operação e pagar menos imposto dentro da legalidade, a gente precisa fazer uma análise, porque às vezes a despesa financeira que eu estou capitalizando é muito alta, né? O valor é muito elevado, então ele faria diferença no meu pagamento de imposto. Então isso, embora tenha que ter um controle à parte, vale a pena fazer esse tipo de operação. Agora, eu estou pensando do ponto de vista gerencial, tá? Não do ponto de vista contábil. Agora, professor, mas nesse caso a empresa seria lucro real, né? Porque você só está comprando, você não vai deixar ela no outro. Então você só vai ter despesa. No lucro presumido nesse não vai caso. fazer diferença, Alex. Isso é só para lucro real. Se for lucro presumido, tanto faz. Aí eu capitalizo direto e acabou. Entendeu? Nem pensaria. Nem pensaria. Seria muito difícil uma empresa, assim, geralmente está numa construção, ter e aceita, né? Pelo menos no que eu passei, lá de construção, foi construção de usinas, então era lucro real, só vem despesa, não pagava nada de imposto, um montão de imposto a recuperar lá, depois você vinha batendo, quando começou a ter geração. Então, se for um caso desse, capitaliza direto, depois abate na depreciação, entendeu? Se for um lucro presumido que você não tem que ficar fazendo esses ajustes, capitaliza direto, segue a norma sem ter que ficar fazendo ajuste. Até porque no lucro presumido você não vai conseguir. Agora, vamos supor que seja uma empresa que você tem esse monte de despesa, que eles vão estar capitalizando, isso vai ser capitalizado, vai para o ativo, e aí você não vai impactar no resultado. E muitas vezes esse empréstimo é muito alto, então vale uma análise, né? Tem que fazer uma análise. É um julgamento, não dá para falar, não, tem que ser ou não tem que ser, tem que ter um julgamento aí, porque, cara, às vezes impacta fortemente, aí não só no imposto, mas dividendos que você vai distribuir, o próprio fluxo de caixa da empresa. Fluxo de caixa nem tanto, porque seja para despesa ou seja para ativo, a empresa vai ter que pagar do mesmo jeito, né? O que mudaria é imposto e tributo, né? Tributo e distribuição de lucro, né? Enfim, tá bom? Por isso a importância do curso de controladoria aí, né, professor? Exatamente, fazer esse tipo de análise. Tudo bem, Marciano. Então, só para a gente finalizar aqui, então, em termos de assunto, Márcia, é isso. Tendo dúvida, estou à disposição, pode me escrever, tá bom? Fica à vontade. Então, bom final de semana para você aí, Marciano. Tá bom? Fica com Deus, você e sua família aí. Quem mais, pessoal? Alex, Lilian, Daiane. O pessoal me largou hoje aí, hein, gente? Pessoal, professor, é simples essa norma, mas ao mesmo tempo gera umas dúvidas bobas. Mano. É verdade. Eu vou publicar, viu, Lilian? Vou publicar, vou ver se esse final de semana eu vou subir lá no site e vou colocar no site, inclusive, tá? Vou fazer o teste, vai ser meu primeiro teste aí para a gente ver se pelo site vocês conseguem assistir direto. Mas assim, é o que eu te falei, Alex, essa norma, já teve turmas que eu falei, foi super fácil. Aqui a gente foi rápido, vocês perguntaram um pouco, talvez porque a turma é pequena, tá? Mas quando você tem uma turma grande, teve uma turma que eu tinha aí, turma grande e tal, cara, gerou tanta polêmica que, nossa, mas foi polêmica, foi assim, sabe? Acho que na turma 1 aqui, a gente levou 2 aulas para discutir, tanto é que está programado aqui 2 aulas. A gente ganhou uma aula, vamos falar assim. Então, como a gente tem um assunto que foi uma aula só, eu vou ajustando o calendário, entendeu? Posso estar equivocado, mas eu achei simples. Ela é simples, eu acho também. Eu achei a teoria assim, eu também não achei muito difícil. Difícil não, mas eu acredito que quando vai surgindo as coisas, aí vai dando mais dúvida, porque exatamente a teoria e a vida real, vamos dizer assim, elas, quando vem a matéria efetiva, você fala, nossa, mas espera aí, isso aqui tem isso, mas tem aquilo, tem várias cláusulas que você precisa levar em consideração, exatamente, que vem a dúvida. Mas assim, o qualificável, não qualificável, a repartição, se é aquilo, se é
capital, se não é, é tranquilo, mas quando vem para você fazer, vem mais observações. Eu já vi isso em todos os CPCs que o senhor está ensinando. Às vezes vem depois para mim, eu falo, não, peraí, isso eu já aprendi, mas e assim? Se acontecer isso, o que eu faço? Vem sempre uma dúvida nova. É isso mesmo. Muito detalhe. De todos os CPCs, professor, eu tive um caso, depois que a gente teve a aula, eu falei, não, peraí, eu já aprendi, mas esse caso aqui eu devia ter perguntado. Porque vem coisas novas. É porque surge na hora que você está aplicando. Surge na hora, exato. E às vezes, isso acontece comigo também, tá? Daiane, Lilian e Alex, acontece comigo também. Às vezes, você vai falar assim, pô, mas eu estou aplicando a norma, só que assim, na hora que você está aplicando a norma, você está lendo, você está estudando e tal, mas na hora que você vai aplicar, como a Daiane falou, tem um detalhezinho, fala, opa, peraí, ainda mais eu que sou detalhista nesses aspectos, né? Mas peraí, mas tem esse detalhe aqui. Então, para mim, uma palavra faz diferença, entendeu? E aí, putz, eu fico angustiado, eu preciso pesquisar, preciso ir atrás. Tem gente que pega e quer fazer de qualquer jeito. Quando você tem uma preocupação para fazer correto, né? Que é o caso de vocês, porque vocês três... O Alex me pergunta menos, mas me pergunta, mas agora a Lilian, a Daiane, ou a mesma Daiane Farias também sempre pergunta, tal, a própria Márcia. Então, isso mostra que quer fazer correto, isso é importante. Mas aí essas dúvidas surgem na hora da aplicação, porque ali você tem um detalhe que é específico daquela operação, que a gente não trata aqui, muitas vezes porque é específico, né? Sim. É bem isso. O que aconteceu comigo foi do impairment, que da aula lá que você explicou e tal, e tinha a questão que a auditoria mandou fazer uma reversão e eu fiquei com o pé atrás, falei, mas você não vai passar pelo PL? Aí depois você explicou, isso. Mas eu questionei e ninguém me explicou na hora. Eu falei, mas tá, e aí, como é que aplica isso? Mas ninguém me explicou. Depois você dando a aula lá, eu entendi. Eu falei, então é por isso. Mas também não expliquei para ninguém. Eu falei, agora eu sei. E outra coisa, viu, Alex? Se é um item, por exemplo, que você está fazendo a reversão do impairment, que você tem depreciação, você precisa fazer um cálculo para fazer isso, né? Eu não tinha depreciação. Não tinha, né? Tinha ou não? Não entendi. Não havia depreciação. Então, quando tem depreciação, só para você entender, é mais complicado, porque o que eu tenho que fazer? Vamos supor que você pegou um bem, tá? E aí vale até um desse aqui qualificado também, quer dizer, mas a depreciação aqui começa a acontecer no momento que ele está pronto para uso, tá? Então, veja que essa norma aqui, ela faz parte de como compor o custo desses ativos. Então, seja ativo imobilizado, intangível, propriedade para investimento. Você vai compor o custo de aquisição. Então, aqui essa norma vai falar, você está compondo o custo, vai demorar 2 anos, tem um financiamento, tem despesa financeira, você precisa incluir a despesa financeira, perfeito? Depois, você começa a depreciar. Aí você faz o impairment. Você pode ver que aqui, enquanto você está fazendo, você tem impairment também, neste caso, né? Você viu lá que fala, isso dependendo de algumas normas, depende da norma que você está aplicando. Muito bem. Só que quando a gente faz essa questão do impairment, essa reversão, Alex, tem o seguinte, vou imaginar que você tem um bem que foi 100, quer ver, ó? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó, você teria o seguinte, ó, tá vendo aí o slide, né? Vamos supor que o custo do bem é 100 mil, tá? E aí você depreciou 20. Então, isso significa que você tem o seu valor contábil é 80. E aí você reconheceu aqui uma perda de 10. Então, neste momento, o seu valor contábil passa a ser 70, certo? E olha só, então você depreciou inicialmente por 80, agora você vai começar a depreciar por 70. No ano seguinte, o que você vai ter? 100, tá? 100. Você vai ter de depreciação mais um ano, vamos considerar que você tem 30 de depreciação, certo? Só que esse cálculo ele foi feito com base no valor de 70. E essa perda você não tem mais. Então aqui você teria 70 e essa perda não tem mais, você vai reverter. Só que quanto que eu vou reverter? Os 10 que eu fiz? Não. Veja que eu fiz a depreciação aqui, ó, certo? Eu fiz aqui uma depreciação, que era 20, ó, ela passou para 30. Então, esses 10, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os 80, tá? E fazer a depreciação como se eu não tivesse a perda e fazer a depreciação. E aí comparar a diferença. Por quê? Desses 10 que eu vou reverter, parte ele iria para resultado por meio de depreciação. Então, eu preciso apurar quanto
daquela perda efetivamente continua no resultado por conta da depreciação que ocorreu. E vou reverter parte dela. Praticamente, vamos supor, se eu tiver que reverter 100%, parte eu mantenho lá como despesa de depreciação e parte eu reverto. Entendeu? Então, quando você tem depreciação, amortização, um pouquinho mais complicado, Alex. E o nosso foi justamente reversão de custo de capitalização. Então. Aí é mais fácil. Porque A empresa estava em obra, parou tudo, geral. Não tinha mais expectativa de pôr de pé lá o parque. Então, parou. E aí foi baixado praticamente tudo da parte de reconhecimento de custo de capitalização, só que o ano passado, no final do ano passado, retomou a obra. Conseguiu viabilizar tudo de novo. Aí a auditoria falou assim, já que vocês vão retomar, vocês têm uma parte aqui, você pode voltar a usar um percentual disso aqui. Aí tivemos que fazer fizeram um cálculo lá e retomou um pedaço. Nesse caso, se for custo de capitalização, é assim. Vamos supor, o bem não estava sendo depreciado ainda, certo? Então você tinha Não estava nem pronto. Oi? Não estava nem pronto, né? Não estava nem pronto. Então, essa despesa financeira, nesse período que ficou suspenso, você manda para a despesa. Aí é que assim, você está explicando, né? Estou chutando aqui como talvez você nem tivesse reversão. Estou falando porque, claro, a auditoria que viu, eles que sabem, mas basicamente, se você fosse despesa financeira, você capitalizou, perfeito? Só que se a obra estava parada, você tinha que mandar para o resultado do período. Por isso que você para e manda para o resultado do período. Depois retoma, aí você passa a capitalizar de novo. É esse o procedimento que tem que ser feito. Enquanto a obra está parada, você não pode continuar capitalizando. Se foi isso que aconteceu, não estava. Oi? Não estava capitalizando. Não estava capitalizando. Não, então o que eles pediram para reverter? É porque, assim, tinha um empréstimo lá que, inclusive, ele já tinha sido até pago já. Tá. Já foi pago. Quando assumiu a empresa nova, eles quitaram todos os empréstimos, foi assim que eles compraram a empresa, comprando a dívida. Então, como a dívida era deles, já não devia mais para ninguém. E, então, aquele custo de capitalização nosso, que lá em 2018, quando eu nem pensava nada dessa empresa, que tinha finalizado, baixado tudo, tinha lá o valor do custo de capitalização, que foi reconhecido através de impairment, né? Mais ou menos lá, eles baixaram tudo. Então, não existia mais dívida, então não estava capitalizando, não estava tendo mais nada. Ficou parado. A obra não estava sendo executada, tinha os projetos, tinha tudo, mas ficou congelado lá há bastante tempo. E aí é agora que eles vão retomar. Então, na retomada da obra, eles falaram assim, já que vocês apropriaram, vocês baixaram, mas isso aqui de fato é custo de vocês, aqui do empréstimo, esse pedaço aqui você pode retomar como custo de capitalização e reconhecer no ativo. Foi isso que eles falaram. Não entendi. É porque você reconheceu uma perda lá atrás, né? Sim. Não, entendi. Aí ele pede para você reverter a perda e parte continua, vai para... Só essa perda do que estava atrelado ao financiamento. Isso, não, aí tá certo, aí tá certo. Mas isso que eu pedi para me explicarem, só que ninguém conseguia explicar. Mas por que tem que voltar? Mas por quê? Aí o pessoal não gostou dos porquê. Muitos nem sabem muito porquê, viu, Alex? Mesmo auditor, às vezes, claro, você é uma pessoa mais experiente, tá? Mas muitos aprendem e acabam fazendo muito automático, tá? Claro, não é todo mundo, mas alguns costumam fazer muito automático. Então, assim, ele sabe que tem que fazer um cálculo, isso já está no sistema, ele vai ali, faz lança ali no sistema dele, o próprio sistema da auditoria muitas vezes já vai fazer o cálculo para ele, aí ele pega e como se diz, e faz esse negócio que o sistema calculou para ele, mas muitas vezes ele não sabe exatamente o que ele deveria ou o porquê que ele está fazendo. Faz um pouco automático. Isso é comum a gente ver, sim, em auditoria, tá? Eu já vi acontecer, porque o cara vai fazer, o cara não tem a mínima ideia porque que ele está fazendo, né? Mas, enfim. E o valor era expressivo, mesmo que voltava um pedacinho, então, era bem alto. Exato. É isso aí. Algo mais, pessoal? Parte é isso aí. Beleza. Lilian, Daiane? Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Tá bom. A Lilian perdeu a primeira parte, né, Lilian? Ela vai ver ali a aula desde o início. Então, pessoal,
Então tá bom. Eu vou trabalhar. Estou sentindo falta aí, viu, Daiane, da Janaína, viu, Alex, da Patrícia, tá? E A Patrícia fez um procedimento lá, acho que uma cirurgia, ela está até afastada do trabalho aí uns dias. entendi. Acho que por isso que ela não estava participando, ela estava fazendo exame e tal, ela fez uma Entendi. cirurgia. Tá bom, depois ela vai assistir os vídeos lá, e no caso da Janaína, né, às vezes ela sempre, desde o início, falou que ela preferia assistir nos vídeos, né, Daiane? Eu acho que é corrido para ela de sábado por causa da filha dela, às vezes tem que não conseguir assistir por conta disso. Acho que ela assiste quando ela não tá com a filha dela, tá com o ex-marido dela, uma coisa assim. Ela deve assistir no 1.5, que nem eu. Assim. Mas beleza. Tá bom então, pessoal. Então é isso. Aí semana que vem, então, a gente, então, como essa aula, eu já vou atualizar aqui o nosso cronograma de aula. Então, fizemos essa aula em uma atividade, em uma aula só, mas eu vou publicar a atividade para vocês, porque essa aqui, inclusive, já tem o material pronto, tá bom? E então é isso, tá? Então, tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau. Valeu, tchau, Bom tchau. final de semana, bom resto de semana. feriado aí, né? Tchau. Fiquem com Deus, Valeu, pessoal. tchau, Deus gente. abençoe todo mundo aí. Tchau.